a surpreendente verdade por trás do nascimento de Cristo. O Natal é com certeza um dos feriados mais conhecidos no mundo afora. Se tirando talvez o mundo judaico e o mundo muçulmano, com certeza no resto do mundo é o Natal o feriado mais esperado, mais comemorado. As crianças desejam tanto. Eu lembro quando eu estudava, era menor na escola, o Natal, puxa vida, eu sabia que vinha um presentinho ali. Então você ficava ansioso para chegar na época de Natal. O Natal, por um lado, ele já faz parte da nossa cultura. E a gente percebe que no Natal existem várias celebrações diferentes por milhares de pessoas que ao longo da história comemoram essa data. O que me chama a atenção com respeito a isso tudo é porque até mesmo muitos cristãos não podem deixar de notar que o Natal não pode abafar o que está por trás do que se chama o nascimento de Jesus. Essa que é a minha preocupação. Nós vivemos num tempo que, infelizmente, parece que a referência ao nascimento de Jesus tem perdido espaço para outras questões. Alguns, até mesmo no Natal, nem fazem referência ao menino Jesus. Estão muito mais interessados no presente, mais interessados na árvore, mais interessados em Papai Noel e por aí fora. Se você puder reparar as músicas de Natal, você vai perceber que em muitas delas, que estão passando em algumas lojas, sequer fazem referências a Jesus Cristo. O feriado que nós tanto almejamos no período de Natal, que é tanto promovido, é um tempo, sim, que a gente pode juntar a nossa família, a gente pode desejar paz uns para os outros. Isso é bom demais, isso também faz referência ao nascimento de Jesus. Mas para muitas outras pessoas, o Natal secular tem sido muito mais uma festa de luzes, um tempo que muitas vezes se esquece da figura central, que é o Senhor Jesus Cristo. Assim, o Natal é um tempo muito jóia, que você pode juntar sua família, reunião de família, chamar os amigos, que coisa boa, coisa maravilhosa com respeito a isso. E eu sei, meus amigos, que essas práticas, elas têm tomado muito espaço, às vezes, na nossa vida. E nós temos perdido, por um lado, a origem, de fato, do significado do Natal. Uma das razões disso é simples. Porque virou mais um comércio. Um peso do comércio. A gente sabe que o período de Natal ganha para o Dia das Mamães, em termos de venda no período de Natal. E o que vai acontecendo devagarzinho é que aquilo que o Natal significa, aquilo que o Natal aponta, vai perdendo o seu espaço. O meu medo, meus irmãos, é que essa verdadeira raiz do Natal, se torne cada vez mais escondida quando se comemora o Natal. Presta atenção, querido, eu não estou falando isso de gente lá de fora, eu estou falando de gente dentro da igreja. Muita gente que professa fé, o significado, a raiz do Natal tem sido escondida dentro do próprio Natal. Todos os anos, a nossa sociedade ocidental, cada vez mais secular, se torna mais inconsciente das raízes históricas com respeito ao nascimento de Jesus. Muitas nem sequer fazem referência ao fundamento cristão. Por isso, meus irmãos, que eu estou pensando nessa série, a gente pensar sobre isso, tem algo muito mais precioso por trás do nascimento, por trás do Natal, que aponta para uma realidade mais profunda do nascimento de Jesus. Eu acredito que o Natal, nós deveríamos aproveitar esse momento, nós como cristãos, aproveitar as pessoas que estão ali nas suas compras, naquela coisa toda, perguntar para elas coisas mais ou menos assim: você sabe de fato quem é Jesus? Você sabe realmente o que ele veio fazer? Você entende um pouquinho qual foi a missão de Jesus? Você entende que ele veio reconciliar o mundo todo? Seria um tempo muito propício para a gente aproveitar e fazer essas perguntas para as pessoas. Porque nesse período, como eu disse, uma centena, milhões de pessoas, se tomassem o trabalho para fazer esses tipos de perguntas,
talvez nós começaríamos a ter uma reviravolta em relação ao próprio Natal. Tem um jovem que eu estou tentando me aproximar dele, e a cultura, o pensamento dele é um pensamento mais judaico. Ele escreveu para mim dizendo assim, uma coisa assim, ó, uma das coisas que eu não gosto do cristianismo é a questão do paganismo com respeito à festa de Natal. Eu estou para responder ele ainda que isso é uma questão que tem muito mais a ver com a cultura. E eu não sou alguém fora da minha cultura. Agora, eu não posso deixar de pensar que o Natal, por um lado, ele tem que apontar para, de fato, aquilo que é o nascimento de Jesus Cristo. E aí eu já quero te adiantar que a questão central do Natal aponta para o Evangelho. Então eu quero pensar com você nessa série, para a gente tornar as verdades do Natal menos escondida, apontar mais para aquilo que de fato significa o Natal para as nossas vidas. Não tornar o nosso Natal um Natal secular, um Natal onde a gente de fato só pensa que nós vamos encontrar nossa família, que nós vamos comer no dia de Natal e que nós vamos ganhar presentes. Essa é a minha proposta nessa série, nesse mês de dezembro. A minha esperança, meus amigos, é que a gente possa entender de fato esse Natal escondido, essa verdade que se esconde por trás do nascimento de Jesus. E aí eu quero convidar você a ler comigo um texto para a gente meditar sobre isso, que está em Isaías, no capítulo de número 9, no versículo de número 5, é o capítulo 9, versículo 2, depois nós vamos ler do versículo 5 até o versículo de número 7. Quero pensar com você sobre esse texto. Isaías, capítulo 9, versículo 2. Eu vou ler o primeiro versículo, vocês leiam o outro até o final. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Toda a veste revolvida em sangue, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Versículo 7. Zelo do Senhor dos Exércitos. Você já reparou que o Natal, um dos indícios mais fortes do Natal, que é uma época de luzes. Você reparou como é que as casas ficam iluminadas? Você reparou como é que a cidade fica iluminada? Você reparou como as pessoas fazem questão, algumas tradições, de acender até velas? De deixar tudo muito brilhando, muito bonito? Por incrível que pareça, o nascimento de Jesus aponta para luzes. Aponta para luzes. A gente encontra nos nossos dias luzes nas árvores, luzes nas velas e por aí fora vai. As luzes de Natal, nesse período, estão por todos os lugares da nossa cidade, das nossas casas. O que me chama a atenção é que tudo parece que as pessoas que estão envolvidas com respeito ao Natal estão envolvidas nessa ideia, que também traz uma ideia muito importante de luz. Isso é interessante porque o dia 25 de dezembro, alguns dizem que foi escolhido, porque no mundo mediterrâneo e na Europa, o dia 25 de dezembro é o dia em que justamente que eles celebram o Natal, é uma época mais escura para eles, é o dia 25 de dezembro. E eles escolheram justamente esse dia, que entrou para a cultura como um todo, para se comemorar o Natal. Mas, meus amigos, preste atenção no negócio. As luzes que a Bíblia faz referência, elas não são só decorativas. As luzes, elas são simbólicas. Tem um significado por trás das luzes muito mais intenso e mais profundo. Pense um pouquinho comigo aqui. Não importa o que você vai fazer hoje, por exemplo. Se você chegar numa sala, se ela estiver escura, a primeira coisa que você faz é ligar uma boa lâmpada. É a primeira coisa que normalmente as pessoas fazem, porque elas de fato querem
compreender o que está ali, elas não querem tropeçar, elas não querem errar. O Natal, queridos, ele compreende várias verdades espirituais que estão por trás daquilo que eu vou chamar de luzes no tempo de Natal. Verdades que o Natal vai colocar para fora, ou melhor, que o nascimento de Jesus vai colocar para fora, que vai trazer luz para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa família. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o mundo é um lugar escuro. O mundo é um lugar escuro. Eu e você nunca encontraríamos o nosso caminho, ou nós nunca encontraremos ou entenderemos a realidade, porque o mundo é um lugar escuro. E a Bíblia diz que Jesus é a nossa luz. Mateus, o evangelista Mateus, ele faz referência a esse texto de Isaías. Ele pega o texto de Isaías e diz que esse menino que nasceu aponta para Jesus. E Mateus diz uma coisa interessante que eu queria que você lesse comigo, justamente fazendo referência a esse texto. Versículos 15 e 16. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Comigo, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Percebe, é o mesmo texto que nós acabamos de ler, que está 600 anos antes de Mateus escrever isso. Ele pega o texto e aponta para Jesus. E a Bíblia vai dizer sobre Jesus, se referindo a Jesus como uma luz. Olha o que diz em João, capítulo 1, versículo 9 e 10. Leia comigo. Ó. A saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. De uma forma ou de outra, a Bíblia está apontando que Jesus é uma luz, porque o mundo é escuro. E a minha pergunta é, como é que o mundo está escuro? Como é que a Bíblia diz que o mundo está escuro? O que eu quero dizer quando eu falo que o mundo está escuro? A palavra escuridão, meus amigos, ela tem vários significados. Eu quero trazer só dois para você aqui. A primeira delas, que a palavra escuridão significa que o mundo, ele está cheio de sofrimento. O mundo está cheio de maldade. O mundo está cheio de coisas que nós não conseguimos nem calcular direito, pela grandeza da maldade a qual nós vemos constantemente. Talvez você não se lembre, mas no dia que Jesus nasceu, há 2000 anos atrás, praticamente, era um tempo de muita violência. Era um tempo de muita injustiça, era um tempo de abuso de poder, era um tempo de pessoas morando sem ter sua casa, era um tempo de refugiados, era um tempo de pessoas fugindo da opressão, era um tempo em que famílias eram arrancadas e a dor que isso gerava em várias pessoas. O tempo que Jesus nasceu era um tempo de trevas, era um tempo de escuridão. O outro significado que a gente pode trazer para a ideia de escuridão, dizendo que o mundo está no escuro, é que ninguém sabe o suficiente para curar-se a si mesmo. Ninguém entende o suficiente para curar o mal que está em si mesmo, ou o sofrimento que está em si mesmo. Percebe que o texto de Isaías 9:2 diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Esse é um texto mais usado no período de Natal. Inclusive, Handel, aquele famoso músico, fez uma música que utiliza esse texto se referindo à profecia que se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus. Se você der uma olhadinha no finalzinho de Isaías capítulo 8, nós começamos a ler o capítulo 9, versículos 1 e 2. A gente vai entender ainda mais o que é um mundo escuro. Nós vamos compreender um pouco mais por que a luz deveria chegar. E se nós dermos uma olhada no contexto um pouco maior do capítulo 9 de Isaías, nós vamos compreender ainda mais por que nós precisamos da luz. Por que o ser humano precisa da luz. Leia comigo Isaías capítulo 8, que é o versículo anterior ao capítulo 9, versículos 19 e 20. Antes de eu ler esse texto, você vai perceber aqui que as pessoas naquela época eles estavam consultando médios, eles estavam consultando magos, eles estavam tentando achar uma resposta. Olha o que diz aí, versículo 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos,
que chiureiam e murmuram? Acaso não consultará o povo o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. E o capítulo termina apontando e dizendo que naquela época as pessoas faziam isso porque elas estavam aflitas, elas estavam famintas, elas estavam vagando pela terra, elas estavam em busca de uma saída diante do tempo delas. Olha o que diz o versículo número 21 e 22, logo abaixo. Vamos ler comigo? Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, escurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima, olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Logo em seguida vem o capítulo que nós lemos, que aquele menino nasceu trazendo um tempo de luz. Minha pergunta é, o que está acontecendo aqui nesse contexto? O texto diz para nós, fiz questão de marcar, que eles estavam olhando para onde, gente? Eles estavam olhando para a terra. Sabe o que isso quer dizer? Eles estavam tentando achar uma solução para suas crises, para suas angústias, olhando para baixo, buscando nos recursos humanos para tentar consertar o mundo. Eles estavam indo atrás de especialistas, atrás de místicos, atrás de estudiosos para as suas soluções. Eles estavam vivendo um tempo de muita escuridão. Mas percebe onde é que eles estavam colocando os olhos? Eles estavam colocando os olhos, vem de ser para cima, olhando para si mesmo, buscando uma saída para o problema deles aqui, em especialistas, em magos, em isso que o texto está dizendo para nós. Eles estavam tentando superar as angústias e as crises no tempo de escuridão, olhando para si mesmo, para os seus próprios conhecimentos. Alguns, meus irmãos, quando a gente às vezes olha para o nosso país, a gente olha para o mercado financeiro, a gente olha para tudo isso e principalmente para a tecnologia. As pessoas sempre estão dizendo assim, vai trazer uma solução para mim. Meus irmãos, nós estamos aguardando e eu peço a Deus que isso aconteça. Que a medicina avance e encontre um remédio para o câncer. Eu peço a Deus por isso, isso é bênção de Deus. É bênção de Deus. Mas o grande problema é que tem pessoas que colocam a confiança para suas angústias, para o seu tempo de luta, para o seu tempo de escuridão, para os seus problemas de relacionamento, tentando achar que a tecnologia, o Estado ou algum conhecimento vai trazer a solução para a vida deles. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão olhando para baixo. Eles não estão olhando para cima. Eles estão olhando para baixo. E aí, meus irmãos, o que nós encontramos é que eles estão compartilhando do mesmo pensamento, que as coisas estão escuras, mas nós acreditamos que nós podemos acabar com a escuridão, com o nosso intelecto, com a nossa capacidade, com o nosso conhecimento. É isso que Isaías está dizendo. Eles estavam olhando para baixo. Há um tempo atrás saiu num jornal americano uma seguinte enquete que nos ajuda a entender um pouco mais sobre isso. A enquete estava dizendo da seguinte maneira, por favor, dizia assim: o significado do Natal é que o amor triunfará e que seremos capazes de unir um mundo de unidade e paz. A ideia que passa nesse anúncio de jornal é que nós temos luz dentro de nós mesmos. E nós vamos encontrar soluções para os nossos problemas em nós mesmos. Porque o que nós queremos é só buscar um tempo de amor e um tempo de paz. Nós conseguimos dissipar a escuridão que está em volta de nós. Nós conseguimos dissipar as angústias que estão em volta de nós. Nós vamos conseguir superar a pobreza. Nós vamos conseguir superar a injustiça. Nós vamos conseguir superar a violência. Nós vamos conseguir superar o mal. Se nós trabalharmos juntos. É isso que eles estão dizendo. Basta que os homens se unam e eles vão resolver os seus problemas. E aí vai existir um mundo de unidade e um mundo de paz. A minha pergunta é uma só. Nós podemos? Será que nós podemos? Será que nós conseguimos fazer algo assim? Quando eu estava fazendo esse estudo, eu descobri que o primeiro presidente da Rússia, chamado
Václav Havel, ele tinha um ponto de vista privilegiado no seu tempo. E ele achava que a ideia dele é que nem o socialismo e nem o capitalismo resolveria os problemas do seu tempo, os problemas da sua geração, os problemas humanos. Ele sabia que a ciência não guiada, ele disse isso, não guiada por princípios morais, presta atenção nisso, queridos, uma ciência não guiada por princípios morais. Hoje de manhã eu comentei aqui, é triste dizer que na nossa nação abriu-se porta para o aborto, queridos. Por quê? Justamente isso aqui que ele está dizendo, quando uma ciência ela é guiada, ela é não guiada por princípios eternos, por princípios morais, ela entra num holocausto, ela entra numa falência, ela carrega consigo uma sociedade para a falência. E esse presidente, ele concluiu que nem a tecnologia, nem o Estado, nem o mercado podem trazer uma solução para as angústias da alma humana, para a violência, para a degradação humana, para a degradação ambiental. A frase dele, ele disse assim, que a busca da boa vida não ajudará a humanidade a salvar-se a si mesmo, nem a democracia é suficiente para resolver isso. Aí ele disse a seguinte frase: uma volta para a procura de Deus, e a procura de Deus é necessário. A raça humana constantemente esquece. E acrescentou que ela não é Deus. Ou seja, ela não tem luz própria para resolver o problema da escuridão que está em volta dela. Não adianta tão somente os homens se unirem para resolver essa questão. E é justamente isso que Isaías vai dizer. Apesar da sinceridade dos jornais, a mensagem do Natal não é que diz para nós que nós seremos capazes de resolver, através da nossa unidade, resolver os problemas do mundo. O que Natal vai dizer que, na verdade, é justamente o oposto. É justamente o contrário. Esse presidente diz que a humanidade não pode salvar-se a si mesmo. Na verdade, ele argumenta que a crença de que nós podemos nos salvar, seja através de um sistema político, seja através de ideologias, traz mais problema para a humanidade do que há muito tempo atrás. O que isso quer dizer? Só leva a mais escuridão. Só leva a mais escuridão. Sabe por quê, queridos? Recentemente eu li um livro sobre política, o autor era cristão, ele me trouxe um negócio que eu não havia esquecido, eu gostei do que ele disse. Ele diz assim que seja conservadorismo, seja progressismo, seja capitalismo, isso é uma ideologia. E toda ideologia é uma idolatria. As pessoas passam a colocar aquilo no lugar que pertence a Deus e acham que é aquele sistema que vai resolver o problema da humanidade. Nós sabemos que não resolve. Nós sabemos que não resolve. O que acontece é aumentar muitas vezes mais a escuridão. Tem um filósofo do século XIX chamado Bertrand Russell. Esse homem não era um cristão, mas ele disse uma verdade muito interessante. Ele diz o seguinte: você não acredita que exista qualquer Deus ou dimensão sobrenatural transcendente na realidade. E você se volta para a ciência para iluminá-la. As coisas acabam parecendo ainda mais obscuras. Sabe por quê, queridos? Você tira a referência daquilo que é certo, daquilo que é errado. Se Deus não está no comando, ninguém sabe o que é certo e o que é errado. As pessoas perdem referência e não adianta dizer que a ciência vai resolver os problemas. Nós sabemos que não. Nós somos frutos disso na nossa geração. Uma vez eu perguntei ao meu pai era de 1929, sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele ouvia a Segunda Guerra Mundial pelo radinho dele. As pessoas ficavam atentas pelo radinho dele. E o que é a Segunda Guerra Mundial para muitas pessoas? É um pensamento ideológico que levou uma nação inteira a simplesmente fulminar outras nações por um pensamento ideológico. Sabe o que aconteceu, queridos? Mais escuridão, mais dor, mais angústia. Porque essas coisas nós sabemos, o homem não tem condições de resolver a própria escuridão que o cerca. A própria escuridão que muitas vezes está no seu próprio coração.
Não adianta ele querer colocar sua confiança na ciência, não adianta querer colocar a confiança em si mesmo. Ele vai dizer como Isaías disse, ele vai continuar olhando para baixo, ao invés de olhar para cima. Isso, queridos, vai trazer para nós ainda mais escuridão, ainda mais escuridão. Nós vimos aqui em Isaías 8, que se olharmos apenas para a terra, apenas para os recursos humanos, apenas para as nossas capacidades, a escuridão só piora. Sabe o que é o Natal, queridos? O Natal, por um lado, é uma forma mais insensata, mais realista de olhar para a própria vida. O Natal não diz para você, se anime. O Natal não fala isso para você. Não é isso que o Natal aponta. O Natal não quer dizer assim, se nós nos unirmos, nós podemos fazer do nosso mundo um mundo melhor. O Natal não quer dizer isso. A Bíblia, queridos, ela nunca aconselha a indiferença para com as forças da escuridão. O que a Bíblia chama para a escuridão é a resistência. Para nós resistirmos ao império do mal, a nós resistirmos às injustiças, nós resistirmos a tudo isso. A Bíblia não nos ilude com essas ideias, dizendo que nós que vamos ter condições de acabar com a escuridão ao nosso lado. O cristianismo, querido, talvez só para abrir um pouco mais o seu entendimento, o cristianismo ele não concorda com dois tipos de pensamento. Um deles é aquele pensamento otimista, dizendo assim, nós podemos consertar as coisas se nós tentarmos o suficiente. O cristianismo não é muito dessa linha. Como também o cristianismo não é uma via pessimista, quando diz assim, o mundo não tem jeito mesmo, vamos largar esse negócio e vamos deixar isso para lá. A mensagem do cristianismo é essa aqui. As coisas realmente estão ruins. E nós não podemos curar ou salvar a nós mesmos. Essa é a mensagem do cristianismo. O homem não tem condições de fazer isso por si. O homem não tem capacidade de salvar-se a si mesmo ou livrar-se a si mesmo da escuridão que o cerca. As coisas realmente estão muito escuras e o cristianismo diz, há esperança. E há esperança por uma questão simples. Porque Jesus nasceu. Porque Jesus nasceu. É assim que nós cremos no cristianismo. Essa é a mensagem do Natal. O texto que nós lemos disse assim, aqueles que viviam na terra da escuridão, quando pensa que não, amanheceu a luz. Brilhou a luz sobre eles. Perceba, queridos, o texto não diz que a luz surgiu do meio deles, mas o texto diz que sobre eles veio a luz, porque a luz veio de fora. A luz não veio de dentro, a luz veio de fora. É de fora que vai vir a solução para a escuridão que nos cerca. Olha que coisa interessante, querido, quando Jesus falou sobre si mesmo. Jesus disse que ele é a luz que salva o mundo. Leia comigo João 8, versículo 12, por favor. De novo, lhes falava Jesus. Eu sou. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus está dizendo, é comigo o negócio. É por isso que eu tive que nascer. O meu pai me mandou, é de fora. A solução está em mim. É isso que Jesus está dizendo. É interessante isso aqui, meus irmãos. Nós pensamos que Isaías, ele fala lá atrás, da luz de Deus, que um dia amanheceria. E essa luz resplandeceria sobre um mundo escuro. A Bíblia sempre usou um símbolo para dizer sobre isso. É a ideia do sol. O sol é um símbolo da escuridão. Quando ele nasce, ele dissipa as trevas e dissipa a escuridão. Quando a gente pensa sobre esse símbolo, a gente pode aprender 3 coisas interessantes sobre o sol. A primeira delas, que o sol dá vida. Você há de convir comigo, se o sol se apagasse, nós congelaríamos. Nós sabemos que o sol é a fonte da vida. Nós sabemos que o sol é que faz com que nós possamos ter vida e dar continuidade à Bíblia, à vida. E a Bíblia diz, de forma muito clara, que somente em Deus nós podemos viver, nós podemos nos mover, é somente em Deus que nós podemos existir. Nós só existimos apenas porque Deus está sustentando tudo, Deus está mantendo tudo, Deus está controlando tudo a cada momento. E nós, querido, nós não temos nada, o que nós temos é Ele quem nos dá.
Os recursos é Ele quem nos dá. E nós tomamos emprestado. E isso é a verdade que a Bíblia nos traz. Para o nosso corpo físico, para a nossa saúde, mas também para a nossa alma, para o nosso espírito. Porque a Bíblia vai dizer sim, de que nós podemos ter um relacionamento original com Deus. Um relacionamento correto com Deus. Porque no início, quando Deus fez todas as coisas, fez o homem, fez a mulher como bons, os corretos como santos, sem falha alguma, nós sabemos que o pecado entrou, a escuridão tomou conta de tudo e trouxe muita tragédia para a humanidade como um todo. E quando fala que Deus brilha, Ele está querendo dizer para nós, como um sol, que de uma forma ou de outra, nós podemos ter esperança, porque em Deus nós podemos ter vida, em Deus nós podemos começar tudo de novo, em Deus as coisas podem ser refeitas novamente, em Deus, eu e você que experimentávamos escuridão, nós poderemos experimentar um tempo novo com Ele. Nós podemos recompor os nossos sentidos, recompor a nossa esperança. Em Deus é possível sim tratar a questão dos vícios da nossa alma, os nossos desejos fora de controle, o nosso coração desgovernado, a nossa vergonha, os nossos pecados e trazer um tempo novo para nós. Mas o sol traz uma outra realidade. O sol não só traz vida, o sol é um símbolo da verdade. Se você dirige o seu carro, você sabe muito bem disso. Você sabe muito bem disso. Se nós apagarmos a luz dessa cidade aqui agora, isso vira um caos. A polícia vai ter que estar na rua para dar conta. Eu já comentei que uma vez, uma cidade, se não me engano, nos Estados Unidos, deu um blackout, demorou muitos dias, quebraram tudo, estragaram tudo. Classe de gente rica. Um bairro de gente rica. Nós sabemos muito bem disso. A luz, por um lado, ela aponta para aquilo que é verdade, porque a luz, ela revela a verdade das coisas, aquelas coisas que estão obscurecidas, quando chega a luz, vão embora, a verdade aparece, aquilo que estava obscuro se torna claro agora. Sabe o que isso faz, queridos? Isso nos traz segurança. Não dá para a gente viver num mundo de escuridão. A Bíblia nos diz que Deus é a fonte de toda a verdade. A Bíblia nos fala sobre isso em um nível. A única razão que eu e você podemos saber sobre isso, ou saber alguma coisa, é a partir de Deus. Meu amigo, vou te ensinar um negócio. Nós só podemos saber alguma coisa a partir de Deus. O homem não pode saber a partir de si mesmo, mas é a partir de Deus. É quando Deus se revela. Nós só conhecemos alguma coisa de Deus porque Deus se revelou. E nós só sabemos alguma coisa porque Ele quis se revelar dentro daquilo que Ele quis. E ponto final. Nós não sabemos mais nada, o resto é especulação. Mas uma coisa eu te digo, meu amigo, que quando a luz vem, a ideia de nós conhecermos, sabermos a verdade, é que nós não podemos saber quem é Deus, a menos que Deus se revele a nós. Nenhum ser humano, por melhor tentativa que for, por melhor capacidade intelectual que tenha, ele não consegue se achegar a Deus se Deus não se revelar a ele. Se Deus não se mostrar para ele. É somente através de Deus que nós temos a capacidade do nosso raciocínio funcionar e nós conhecermos aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, aquilo que alimenta a nossa alma. A ideia de luz, a ideia de sol nos traz essa ideia. Em terceiro lugar, o sol traz uma ideia da sua beleza. Confesso a vocês que não existe nada mais bonito do que o sol. Vocês sabem que eu sou da minha terra, Vitória, Espírito Santo, não é verdade? Não tem coisa mais linda do que eu nascer no sol na praia. Não é verdade? Não existe mais nada lindo. A gente faz até canções de amor. Né? A gente fala até estar apaixonado pela moça quando a gente vê o nascer do sol. De tão lindo que é esse negócio. A ideia de que o sol, de fato, ele é lindo. Porque a luz, querido, quando ela aparece, ela traz alegria. Ela traz alegria. Em lugares onde há apenas algumas horas de luz do dia, alguns cientistas dizem que as pessoas vivem em depressão. Nós sabemos que tem países que parece que são só 6 meses, não é isso? De luz do sol, os outros 6 meses é só escuridão. E alguns dizem que ali as pessoas vivem com muita depressão. Nós precisamos da luz, para a luz trazer alegria. E a Bíblia nos diz que Deus é a fonte de toda a beleza e de toda a alegria. E como já dizia Agostinho, a minha alma não descansa enquanto não descansar em Deus. A minha alma vai continuar sendo uma alma cansada, enfadonha, tentando buscar uma saída. Mas nós só vamos descansar
em Deus. Agostinho, ele acreditava que mesmo quando você parece estar desfrutando de algo mais, Deus é a fonte maior de toda a nossa alegria. Querido, se Deus não for a fonte da sua alegria, não tem saída não. Se Deus não for a fonte da sua vida, não tem saída. Nada desse mundo vai trazer alegria para o seu coração. A coisa que você mais ama é dele. A coisa que você mais ama é ele que te deu. É adorável porque Deus, de fato, tem a sua assinatura nessas coisas. Quando nós olhamos para a criação, tem a assinatura de Deus. É por isso que nós entendemos. Portanto, queridos, toda alegria, a gente só pode encontrar essa alegria em Deus. Qualquer coisa fora dele vai ser feia. Qualquer coisa fora de Deus vai ser esquisita mesmo. Vai estar fora de controle. A gente sabe disso, queridos. Quando a nossa vida está fora do eterno, fora da vontade do eterno, a nossa vida é uma confusão sem saída. Só Deus, meu amigo, é a fonte de toda a verdade, de toda a alegria, de toda a luz. Só Ele pode gerar isso em nós. E aqui me vem uma pergunta. Como é que eu e você podemos desfrutar dessa luz? Como é que eu e você podemos receber essa luz divina que amanhece, como o texto diz? Os versículos 6 e 7 do capítulo 8 de Isaías, elas jogam a luz para um negócio muito interessante aqui. E elas vão responder de forma impressionante aqui. Leia comigo o versículo, só o versículo de número 6, por favor. Porque um menino, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O que esse texto está dizendo para nós, queridos? Que a luz veio para nós. Sabe como é que a luz chegou no mundo e veio para nós? Através de uma criança. Através do nascimento de uma criança. Porque essa criança é que trouxe paz. Porque essa criança é conselheiro maravilhoso. Essa criança é Deus Todo-Poderoso. Essa criança é o Pai Eterno. Essa criança é o Príncipe da Paz. É notável o que Isaías diz aqui. Quando ele joga classificações sobre Jesus, sobre essa criança, dizendo que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele é o Pai Eterno, significa que ele é o Criador de todas as coisas, que ele é nascido, que teve um tempo na história que ele colocou os seus pés aqui. Não existe afirmação mais profunda para a alma humana do que essa de que Isaías está dizendo aqui. Eu vou dizer um negócio para você, meu amigo. Você não vai encontrar isso em outra religião, a não ser no cristianismo. Hein? O cristianismo não afirma que Jesus... Só o cristianismo que afirma que Jesus é Deus. As outras religiões não afirmam isso. Não afirmam isso. Eles não fazem parte do credo das outras religiões. É só o cristianismo que traz isso para nós. Diz que essa criança, ela é ao mesmo tempo Deus, mas ao mesmo tempo é um ser humano. É isso que a Bíblia diz para nós. No entanto, queridos, ele não é apenas algum tipo de avatar do princípio divino. A Bíblia nos diz que ele é Deus. Ele é Deus encarnado. É quase, assim, parece que ele limita um pouquinho algumas questões aqui, quando nós comemoramos o Natal. O que eu quero dizer com isso? Porque no Natal nós deveríamos olhar para essa realidade, perdidos em maravilha, em amor e em louvor. Isso, no fundo, nos aponta para profundas implicações pelo fato de Deus nascer no nosso mundo. É aqui que o Natal começa a fazer significado. Se você não entender que o Deus que criou todas as coisas, Ele já sabia como você era antes de você nascer. Ele sabe o que sai da sua boca antes de você falar. Ele estava escolhendo o sol, como é que seria a cor do sol, como é que seria a temperatura do sol. Ele estava escolhendo que a terra seria redondinha. Né? Na época eu estudei, era achatada nos polos, não é isso? Então, minha achatada nos polos. Né? Ele estava escolhendo a cor das plantas, a cor das flores, ele estava fazendo a sua diversidade, ele estava criando todas as coisas com a sua palavra. É esse Deus que colocou os pés aqui. Meu amigo, isso tem que ter uma diferença na nossa vida.
Isso não é uma ideologia vazia, isso não é algo sem sentido. O Deus que criou todas as coisas se tornou homem, se encarnou. Nós vamos mencionar aqui, queridos, algumas coisas interessantes. Primeira delas, se Jesus Cristo é realmente Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Não basta você só dizer que você gosta dele. Nossa, eu gosto tanto de Jesus, eu tenho uma apreciação tão grande. Jesus tem umas frases tão legais. Há muito tempo atrás, eu vi aquela cantora Baby Consuelo. Não é Baby Consuelo, não é da minha geração não, mas eu só lembrei aqui, na verdade. Baby Consuelo, ela dizendo assim, nossa, eu gosto de Jesus, porque Jesus tem umas frases tão legais, né? Queridos, se esse homem que nasceu 2000 anos atrás, veio como uma criança, é o Deus encarnado, não basta só dizer que você gosta dele. Não faz sentido isso. Porque na Bíblia o que você vai encontrar é justamente as pessoas que viram Jesus, que ouviram Jesus, e as pessoas reagiram a Jesus com tanta indiferença, que alguns não suportaram e colocaram Jesus na cruz. Alguns perseguiram Jesus de todas as maneiras, porque Jesus, quando Jesus estava, ele incomodava todo mundo, a sua fala e o seu jeito incomodava todo mundo, e ele está aqui, ele incomoda todo mundo. Uma vez eu ouvi aquele filósofo Pondé, perguntaram para o Pondé assim, né? Pondé, se Jesus estivesse aqui hoje, como é que seria? Ele falou assim, ele estaria incomodando a você e incomodando a mim. Porque, queridos, a Bíblia fala que ele é o Deus encarnado. Nós não podemos só dizer e nos aproximar dele dizendo, Jesus, eu gosto tanto de você. Eu acho tão legal a sua presença, a sua fala, a sua filosofia, a sua psicologia, o seu conforto. As pessoas no tempo de Jesus não reagiram assim, mas reagiram com muita indiferença. Eles perceberam que Jesus era uma ameaça. Eles perceberam de uma forma ou de outra e passaram a ficar com medo dele. E alguns ficaram furiosos com Jesus. Furiosos com Jesus. Mas alguns outros se ajoelharam perante Jesus. Alguns reconheceram Jesus como Deus. E Jesus os homens dobraram o joelho perante Jesus. Jesus nunca chegou para esses homens e falava assim, não, levanta que eu sou homem como você. Jesus aceitou a adoração deles, porque Jesus sabia que ele era Deus. Portanto, queridos, o Natal vai dizer para nós algo muito mais profundo. Não basta você só dizer que você gosta dele. Ninguém disse, ele é tão inspirador. Nossa, eu olho para Jesus, ele me faz viver uma vida bem melhor. Ninguém disse isso de Jesus. Pelo contrário, as propostas de Jesus desafiavam o ser humano na coisa mais profunda da alma humana. Ele mexia com o ser humano. Aquele bebezinho nascido do Natal é o Deus Todo-Poderoso. E só tem uma saída para mim e para você. Nós o adorarmos. Nós o servirmos. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus é o conselheiro maravilhoso, príncipe da paz. Se ele é tudo isso, você vai querer servi-lo e adorá-lo. Não sei se você reparou nessa leitura, mas o texto diz aí que Jesus é chamado de conselheiro. Quando você está passando por uma situação muito difícil, é bom falar com alguém que andou pelo mesmo caminho. Você já percebeu que pessoas que viveram a mesma realidade que você viveu, eles têm uma palavra de conforto para te dar? Que às vezes ninguém consegue, porque eles andaram pelo mesmo caminho. Quando a Bíblia nos fala que Jesus é Deus, significa que Jesus nasceu numa manjedoura, significa, por outro lado, ele conhece muito bem as nossas angústias, ele conhece muito bem o que vai no nosso coração, no nosso interior, ele conhece as lutas da nossa experiência, ele conhece as nossas dificuldades, porque ele é um Deus que ele sofreu, ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu pobre, ele nasceu na pior condição que tem, ele nasceu como um ser esmagado, ele nasceu como fruto da injustiça até mesmo do seu tempo, ele nasceu torturado e em seguida ele foi morto. O Natal, queridos, nos mostra que Jesus sabe o que você está passando. Jesus sabe o que você
está passando. Porque Ele é conselheiro. Porque Ele é homem. Porque Ele colocou os seus pés aqui. Porque Ele sofreu as mesmas lutas e as mesmas tentações que todo ser humano passa, queridos. Por isso que Ele pode ser o nosso conselheiro. A encarnação de Jesus, por um lado, significa que não há nada em que Jesus não tenha uma resposta para nós. Porque Ele passou pela mesma experiência humana, pelas mesmas irritações da nossa vida trivial, pelas mesmas lutas da nossa vida, pelo trabalho duro, pela falta de dinheiro, para os piores momentos da vida, pela humilhação, pela derrota, pelo desespero, pela morte. Por isso que Ele pode ser o nosso conselheiro. O Natal está dizendo para nós que é isso que Jesus, foi para isso que Jesus também nasceu. Porque Isaías chama o Senhor Jesus de o conselheiro maravilhoso. Porque Jesus, queridos, Ele é lindo, a beleza dele é enorme. Nós precisamos vislumbrar Jesus dessa forma. Porque Ele é Deus, infinito, mas ao mesmo tempo de ser o Deus Todo-Poderoso, Ele se tornou como um de você. Sabe, queridos, ninguém vai poder chegar perto de Jesus e dizer assim para Ele: Jesus, o Senhor não sabe o que eu estou passando. O Senhor não tem ideia do que eu passei lá. O Senhor não tem... Ninguém vai poder falar isso para Jesus. Jesus, o Senhor não sabe o que é ser tentado. Ninguém vai poder dizer isso para Ele. Jesus, o Senhor não sabe o que é sofrer. Ninguém vai poder dizer isso para Ele. Jesus, o Senhor não sabe o que é dor. Ninguém vai poder dizer isso para Ele. Porque Ele é o conselheiro maravilhoso. É isso que a Bíblia nos aponta, é isso que Isaías está dizendo. E mais do que isso, muito mais do que isso, além de nós vislumbrarmos a Ele, além dele se tornar um de nós, Ele veio para nos tirar das trevas, para não permitir que a gente continue na escuridão. Ele veio para nos salvar. Ele foi à cruz para fazer isso. Ele veio de forma voluntária, de forma livre, por puro amor. Meu amigo, se isso não incomodar o seu coração, nada vai incomodar. Se você não perceber que existe um homem como Deus, um homem como Jesus, um Deus homem, que fez isso por você de forma livre e deu a sua vida por você. Quando, queridos, nós descobrimos algo muito bonito, nós sabemos que nós não só temos um dever, porque a ideia da beleza, ela rouba o nosso fôlego. A ideia da beleza é nos colocar de joelhos e nós adorarmos, nós contemplarmos. É isso que a Bíblia nos fala quando Jesus veio e se tornou como um de nós, porque Ele é maravilhoso. Em resumo, queridos, Jesus é a luz divina do mundo, porque Ele traz uma nova vida para substituir a nossa morte espiritual, porque Ele nos mostra a verdade. Só Jesus pode curar um homem da sua cegueira espiritual, ninguém mais. Só Ele pode quebrar o ser humano nos seus vícios, no vício do seu dinheiro, no vício do sexo, no vício do poder. É só Jesus que pode jogar luz onde só tem trevas, onde só tem escuridão. Como conselheiro maravilhoso, Ele anda conosco, até mesmo Ele vai conosco através da sombra da morte, onde ninguém tem a coragem de ir. Mas Jesus é uma luz para nós, que nenhuma outra luz consegue ser para nós. E aqui, queridos, me vem uma pergunta: como é que essa luz pode se tornar nossa? Como é que essa luz pode se tornar sua? Observe, queridos, que o texto nos limita dizendo o seguinte: porque nasceu uma criança. O texto vai dizer que essa criança nos foi dada. Um filho foi nos dado. O que a Bíblia vai dizer para nós, que essa luz só pode ser nossa quando nós recebermos como um presente que Deus nos dá. Isso mexe com a gente. Porque no fundo, eu sempre estou batendo no meu peito dizendo que eu mereço.
Nós só podemos receber essa luz se nos for uma dádiva dos céus. Olha comigo o versículo número 5 do capítulo 8, porque Isaías vai jogar mais luz sobre isso. Vai falar aqui de uma grande batalha, mas o que ele fala nessa grande batalha? Leia, por favor, o versículo 5. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Essa imagem aqui significa que a grande vitória sobre o mal não exigirá de nós força. Porque o texto diz para nós aqui, de que nós não precisamos de uma bota de um guerreiro, nós não precisamos de uma armadura ou de uma espada, pelo contrário, nós precisamos queimar tudo isso. A pergunta é, alguém mais vai lutar por você? E quem vai lutar por você? Isaías vai dizer isso. Não nesse texto, mas no texto um pouquinho para frente, que está em Isaías capítulo 50, do capítulo 42 ao capítulo 55, ele vai falar sobre isso. Aqui ele vai trazer um homem para nós, um libertador. Versículo 5 do capítulo 53, por favor, leia comigo, para a gente entender quem é essa pessoa. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando Jesus foi à cruz, queridos, ele pagou a penalidade pelo nosso pecado. Quando eu e você confiamos na obra de Jesus em nosso favor, em vez de nossos esforços morais, em vez da nossa boa vontade, em vez da nossa capacidade, a Bíblia nos diz que Deus nos perdoa, Deus nos aceita e Deus implanta em nós o seu Espírito. E diz assim para nós: Raimundo, você agora vai ser meu filho, hein, Renato? Vou chamar você agora de filho. E você vai poder chegar perto de mim e me chamar de pai, hein? Essa é a grande salvação. Essa é a luz que brilha sobre você, sobre as nossas vidas. Essa é a verdade que nós precisamos, é a beleza que nós precisamos. E ela só vem através de um dom, porque o Filho foi dado a nós. A luz veio de fora. A única maneira, querido, de nós recebermos isso, é nós admitirmos que nós não merecemos. É uma graça imerecida. Natal, queridos, é justamente sobre nós recebemos um presente, mas considere que esse presente tem alguns fatores complicadores. E aqui eu estou caminhando para o fim. Você pode reparar, queridos, alguns presentes que você recebe, você vai ter que engolir o seu orgulho para você receber aquele presente. Dá um exemplo simples. Vou pegar o Tiago aqui, meu amigo, como um bom exemplo. Vamos supor, Tiago, você é meu amigo, você fez aniversário, e eu vou dar de presente para você um livro sobre dieta. Vou olhar para você, vou te dar um livro sobre dieta. Aí o Glass vai chegar para você e vai te dar um outro presente, ele vai te dar um outro livro. O título do livro é assim: Superando o seu egoísmo. Você vai ter que receber esse presente e vai ter que engolir isso. Parece que esse presente é provocativo. O que esse cara está querendo dizer para mim? O que ele está querendo me apontar na verdade? Ele está querendo dizer que eu sou gordo? Ele está querendo dizer que eu sou uma pessoa egoísta? Que eu sou uma pessoa desagradável? É isso que ele está querendo dizer de mim? Em outras palavras, alguns presentes são difíceis da gente receber. Por quê, queridos? Porque nós o fazemos, para fazê-lo, nós precisamos admitir que nós temos falhas. Para mim receber um presente de dieta, eu tenho que admitir que eu estou precisando emagrecer. Para mim receber algum presente que fala da minha fraqueza, eu vou ter que reconhecer que eu preciso de ajuda. Talvez, querido, em alguma ocasião você teve algum amigo que imaginou isso. Que você estava, por exemplo, com um problema financeiro. E ele veio a você e ofereceu a você uma soma grande do dinheiro para tirar você dessa enrascada. Se isso aconteceu com você, você provavelmente achou que receber esse presente era você ter que engolir o seu orgulho. Porque ele está falando que você é um cara desequilibrado financeiramente, que você não sabe guardar dinheiro, que você gasta demais. Portanto, queridos, a gente recebeu alguns presentes, vai ter que mexer com o nosso orgulho, mexer com a nossa vaidade, mexer com o nosso coração. Sabe o que isso me ensina, queridos?
que nunca houve um presente que nós tivemos que engolir de uma maneira que mexeria com o nosso orgulho. E esse presente é Jesus. É o Natal. As pessoas acham que podem receber Jesus simplesmente assim. Mas Jesus sempre incomodou as pessoas. A morte dele está dizendo, sabe o que, querido? Que você não tem condição de você se salvar. O nascimento de Jesus veio, sabe para quê? Para dizer que você não tem condições de sair dessa escuridão que você está nela. É isso que Natal veio dizer. Mas para a gente receber esse presente, ele vai ter que quebrar o nosso orgulho. Para me receber esse presente. Significa, por um lado, de que você não é alguém que pode se recompor. Você não consegue colocar em ordem a sua vida boa. Você não consegue colocar em ordem a sua vida moral. Você não consegue colocar em ordem os seus pensamentos. Para aceitar o verdadeiro presente de Natal, você tem que admitir que você é um pecador. Jesus não morreu, Everton, para pessoas orgulhosas. Ele não veio para pessoas dizendo assim, eu sei resolver a minha vida. Para você receber esse presente de Natal, você precisa reconhecer que você é um pecador. O Natal diz isso para nós, que nós não conseguimos salvar a nós mesmos. Nós não conseguimos nos livrar da escuridão. Nós não conseguimos nos livrar da nossa própria angústia, dos nossos pecados. É isso que o Natal simboliza. Isso, queridos, para nós, é nós descermos um pouco mais. Tem que mexer com o nosso coração. Mas eu tenho uma outra notícia para te dar. Que a grandeza de Jesus, o amor dele é tão grande, que ele fez isso por causa de mim, por causa de você. Ele fez isso porque, de fato, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Amoroso. Ele veio trazer para nós uma vida nova. Ele veio mudar o nosso coração, mudar a nossa realidade, nos tornar aceitáveis diante de Deus. Ele desceu da sua grandeza. E a Bíblia diz que ele se humilhou. Às vezes, querido, eu fico imaginando Jesus, 9 meses na barriga de Maria. Ele tinha criado Maria. Depois ele ficou 30 anos em silêncio. Depois ele ficou 3 anos e meio. Foi humilhado até a cruz. Para dizer para mim e para você que nós não conseguimos resolver os nossos problemas. Ele teve que fazer isso por nós. Ele teve que dar a vida dele por nós naquela cruz. E ele chama o homem e a mulher a um arrependimento para receber essa luz. Lê comigo Mateus capítulo 27, versículo 45. Quando Jesus estava na cruz, ele dissipa a escuridão. Porque ele experimenta a escuridão. Veja bem comigo. Desde a hora sexta até a hora nona, nunca houve trevas sobre toda a terra. Vamos de novo? Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Quando Jesus morreu, a escuridão caiu. Porque Jesus experimentou essa escuridão. Porque Jesus, ele é a luz do mundo. Que ele desceu às trevas para nos trazer a luz novamente. Para fazer com que eu e você possamos conhecer a verdade. Sabe, meus amigos, a promessa do Natal, ela não pode ser discernida, a menos que você primeiro admita que você não pode salvar a você mesmo. A não ser que você admita que mesmo se conhecer sem a luz da sua graça imerecida, não tem saída para você. Porque Jesus é a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. Essa é a verdade fundamental que o Natal aponta. Essa é a verdade central que nós precisamos comemorar no Natal. A ênfase, queridos, na luz em meio à escuridão, vem da crença cristã de que a esperança do mundo, ela não vem de nós. Nós não temos luz própria. Nós não conseguimos nos livrar da escuridão. Vem de fora. De um filho que nos foi dado. De um bebezinho que nasceu.
É uma dádiva de Deus para com o ser humano e espera do ser humano uma resposta de arrependimento para com o ser humano. A dádiva é uma resposta natural, querido, àquilo que Deus fez por meio de Jesus, dando o seu Filho. Quando Jesus deixou a sua glória, a glória do seu Pai, nasceu em raça humana, nasceu como homem. A preocupação, queridos, com os necessitados. Recorda que o Filho de Deus nasceu não em uma família aristocrática, mas Jesus nasceu no meio de gente pobre. No meio de gente pobre. O Senhor do universo. Sabe o que é isso, queridos? Ele está se identificando com a gente. Ele está se identificando com os menores, com os excluídos também da raça humana. Ele está se identificando com os pecadores. Esses são os temas mais importantes das Escrituras. Jesus, ele vem como a luz, porque nós estamos espiritualmente cegos e nós não conseguimos encontrar o caminho de volta. Jesus se tornou mortal e morreu porque nós estamos moralmente arruinados, para nós sermos perdoados de outra maneira. Jesus se entregou a nós, assim nós deveríamos nos entregar a Ele. O Natal, querido, como o próprio Deus, é a mais maravilhosa, mas a mais ameaçadora de todas as coisas que nós imaginamos. Porque o Natal é um presente que nós vamos ter que engolir. Mas para engolir, ele vai ter que mexer com o nosso orgulho. Vai ter que mexer com o nosso coração. Eu queria que você curvasse sua cabeça. Eu queria orar por você. Eu queria que você pedisse pela sua própria vida, para que Deus visitasse a sua vida e o seu coração. A minha oração é que esse Natal faça diferença na sua vida. Para você receber esse presente, Deus tem que trabalhar com o seu coração. Você tem que reconhecer que você é falho, querido, que você é pecador. Ah, meu amigo, se você entendesse o profundo amor de Deus por você, você não teria reservas em entregar sua vida para Ele. De colocar toda a sua confiança nele. Ele veio como luz em meio às trevas. Aquele bebezinho nasceu para mudar a história humana. Oh Deus, visite o nosso coração nessa noite. Pai, de fato Jesus não pode ser um qualquer. Desde o nascimento dele, toda a sua existência, até a sua morte. E hoje sentado à direita de Deus Pai. Tudo isso, Pai, é porque o Senhor resolveu olhar para a nossa miséria. O Senhor percebeu que nós não conseguimos. Nós não conseguimos juntar as nossas forças para resolver os nossos problemas. Nós não conseguimos juntar as nossas forças para resolver a injustiça no mundo. Com toda a capacidade que o Senhor nos deu. Nós não conseguimos juntar a nossa inteligência para resolver o problema das angústias, os problemas de relacionamento que enfrentamos. Muitas vezes nós não conseguimos nem resolver o problema do nosso casamento. Oh Deus, Natal veio para dizer que aquele menino nasceu. Aquele menino é luz. Ele veio para nos tirar da escuridão, ele veio para trazer alegria. Ele veio para trazer a paz, ele veio para acertar a nossa vida. Primeiro é com o Senhor. Porque o nosso problema é com o nosso Deus. Nós quebramos as suas regras. Nós desobedecemos a sua palavra. Nós não o amamos como ele merece. Nós nos tornamos condenáveis aos seus olhos. Mas esse próprio Deus, que nos ama imensamente, Ele enviou o Filho dele aqui. Ó Pai, minha oração é que nesse Natal, que as pessoas estejam recebendo esse presente, que é o Senhor Jesus. Porque eu sei, Deus, que se elas receberem Jesus como esse presente, é porque elas reconheceram
que elas não conseguem. Elas reconheceram que elas já tentaram de tudo. Elas reconheceram que, por um lado, elas são falhas, elas são miseráveis, elas são pecadoras. Oh Deus, muito obrigado, Pai, por tudo isso. Obrigado pelo nascimento de Jesus. E a minha oração é que esse Natal, na nossa casa, na nossa vida, seja um Natal bem diferente. Porque a minha oração é que Jesus seja o centro ali. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar mais um cântico para encerrar o nosso culto dessa noite. Quero aproveitar enquanto os meninos